Fala pessoal, vamos dar continuidade em mais um bloco de questões comentários de direito constitucional. Vamos para a questão. Se um indivíduo, a publicar com fins econômicos ou comerciais imagens do indivíduo B, sem autorização deste, será devida indenização, independentemente de comprovação de prejuízo. Entendimento que não será aplicável caso a publicação seja relativa à propaganda político-eleitoral. Galera, com fins econômicos, comerciais ou propaganda eleitoral, ele vai ser devido à indenização. Por quê? Porque não teve autorização desse indivíduo, ok? Então essa questão está errada. Olha só, a imagem de uma pessoa não pode ser utilizada sem a sua permissão, nem para fins comerciais, nem políticos, mesmo que a utilização dessa imagem não cause dano material ou moral, é necessária a autorização do indivíduo, tá, pessoal? A Constituição fala, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É um direito. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Súmula 403 do STJ diz o quê? Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, tá? Isso aqui corrobora o que a gente já disse, mas também é questão política, perfeito? Questão aí tá errada. 32. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei. Mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à exigência de lei. Perfeito, nem todos os ofícios ou profissões precisam de uma exigência de uma lei, tá, galera? Tem leis que são regulamentadas, como de médico, como de engenheiro, contador, entre outros mais, tá? Mas existem outras que não são. Pedreiro, por exemplo, não tem uma lei do pedreiro, que é uma profissão muito digna e uma das mais fundamentais, né? Entre outros aí, ferreiro, não existe, tá, pessoal? Então, nem todas as profissões precisam de uma lei. Questão aí correta. Ó, existem inúmeras profissões que não são regulamentadas por lei, perfeito? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, perfeito? Questão correta. 33. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Errado, galera. Os direitos e garantias fundamentais, eles é aplicados tanto aos brasileiros natos, quanto naturalizados, quanto aos estrangeiros, tá? Questão errada. Ó, os estrangeiros também são destinatários dos direitos e garantias fundamentais, conforme a Constituição Federal. Por isso o item está errado. Ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes aí da continuidade no artigo, tá? Galera, questão errada, porque está dizendo que os estrangeiros não têm direito quando eles têm. 34. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Questão errada, não é incondicional, pois não pode frustrar a reunião convocada anteriormente para o mesmo local e deve ser avisada a autoridade competente, tá, galera? Se já tiver sido convocada uma reunião para aquele mesmo local, você não pode se reunir ali, tá? Outra coisa, você tem que avisar, prévio aviso, tá? Você tem que avisar a autoridade competente sobre aquela reunião, para fins pacíficos, lícitos, sem armas, tá? Lembrando isso aí na sua memória, refrescando a sua memória. Então, questão errada, porque não é incondicional, é condicional, desde que seja para fins pacíficos, lícitos, sem armas, não pode frustrar reunião anteriormente marcada, tenha o que previamente avisado a autoridade competente. Questão errada por esses motivos aí que eu te falei. Tem condições.
não é incondicional. 35. Ninguém poderá ser compelido a se associar nem permanecer associado. Perfeito. Ninguém poderá ser compelido, obrigado a se associar nem a permanecer associado, tá, pessoal? A literalidade, ó, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Questão correta. 36. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia indenização em títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na lei, previsto na Constituição Federal. Galera, errada, né? A indenização deve ser em dinheiro, tá? E aqui tá falando, ó, títulos da dívida pública e não em títulos da dívida pública. Olha o que diz o artigo 5º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia, tá? Indenização. É diferente, tá? Daquela questão que a gente resolveu anteriormente. Em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro. Perceba os requisitos. Os requisitos tem que ser justa, prévia e em dinheiro. A indenização. Questão aí errada, porque tá falando que é em títulos da dívida pública. É errado, tá, pessoal? E tem que ser em dinheiro. Questão 37. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente, permitido ao seu titular o exercício livre e irrestrito do direito de gozo, uso e disposição do bem. Ó, direito de propriedade garantido. Galera, tá errado. Por quê? Porque a propriedade, ela é sua, mas ela tem que atingir os fins sociais, tá? A sua finalidade social, tá? Olha só, errada. A Constituição é clara que a propriedade deve atender à sua função social. Ó, é de extrema importância o conhecimento do artigo 5º. É garantido o direito à propriedade. Aí tá lá. Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social, tá? Por interesse social. Aí como? Mediante justa, prévia indenização, a questão a gente já viu anterior, em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior. Vou até marcar aqui de outra cor, galera, para vocês perceberem que aqui já é outra questão. Eu só estou lendo só para corroborar aqui para vocês. Daqui para cá, você já pode considerar outra questão. No caso de eminente perigo público, deixa eu apagar aqui só para não fazer confusão. Deixa eu apagar. Então, até aqui, ó, da questão. O direito à propriedade é garantia constitucional e permite o seu titular exercício livre e restrito. Não é restrito o direito. De gozo, uso e disposição do bem. Por quê? Porque a propriedade ela tem que atender à função social. Agora que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, beleza, vai até aqui, né? Inciso 23. Agora, a gente está falando, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior. Perceba enquanto aqui é indenização ulterior, aqui em cima é indenização prévia. Indenização prévia, indenização ulterior. Por que eu estou falando isso? Para você não se confundir, tá? Não se confunda. Aqui no caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Você vai estar usando a propriedade particular. Aqui no inciso 23, a gente está falando o quê? A propriedade atenderá a sua função social. E aqui a lei estabelecerá procedimento para desapropriação. Perceba que aqui é desapropriação, tá? Aqui é usar a propriedade para o caso de necessidade. E havendo algum dano naquela casa, vai haver uma indenização ulterior, tá? Eu acho que eu nem devia ter colocado isso aqui, talvez você se confunda, mas não tem erro, galera. Isso aqui
é uma coisa, essa parte que está em amarelo. Essa aqui é outra coisa. Aqui no caso é o quê? Para desapropriação. E aqui no caso é de utilização da casa. E havendo dano, vai ter indenização ulterior. Perfeito? Então é isso aí, galera. Questão, no caso, está errado porque está falando que é irrestrito o direito. E está errado, não é irrestrito o direito. Tem que atender a função social, a propriedade. 38. Se houver iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Perceba o que eu acabei de falar? Aqui você vai estar usando a propriedade particular, você não vai estar desapropriando a propriedade, tá? Da pessoa, não vai estar tirando a propriedade da pessoa. Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui, ó. Perfeito, tá? Eu nem precisava ter explicado tanto. Essa questão já explica o que eu estava dizendo lá atrás. Havendo iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular. Houve dano, a autoridade usou. Houve dano, vai haver indenização. Não houve dano, não tem indenização. É diferente de desapropriação, que é outra questão que a gente fez. E lembrando que é indenização ulterior, ou seja, posterior e somente se houver dano à propriedade. Aqui eu já acabei de ler com vocês, não vou ler de novo, tá? Artigo 5º, iminente perigo público e etc. Questão correta. 39. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas. Tá errado, galera. Ó, cuidado com a parte final do enunciado. Diz exceto nas atividades desportivas, quando a Constituição diz inclusive nas atividades desportivas. Olha só. São segurados nos termos da lei. Essa cor tá horrível, né, gente? Desculpa aí, deixa eu pegar outra cor aqui. Nos termos da lei, ó, segurados nos termos da lei, a proteção às participações individuais, obras coletivas, a reprodução em imagens, vozes humanas, inclusive, tá? Não é exceto nas atividades esportivas, e sim, inclusive nas atividades desportivas. Portanto, item errado. Questão de número 40. Vamos lá, pessoal. Ó, quanto ao Conselho de Constituição, os direitos individuais e de nacionalidade, julgue o item a seguir. O cidadão brasileiro, nato ou naturalizado com capacidade eleitoral ativa, tem legitimidade para propor ação popular. Perfeito, galera. Lembre-se de uma coisa: quem é cidadão? Aquele que está em pleno gozo de direitos políticos. E lembrando que, no caso, o cidadão, ele tem sim a capacidade de propor ação popular. Perfeito? Ó, qualquer cidadão, isso inclui o naturalizado, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Ou seja, se ele agir de má-fé, ele tem que pagar. Se ele não agiu de má-fé na ação popular, quando ele se propôs a ação popular, ele vai ficar isento, tá? Se ele não agiu de má-fé, ele vai ficar isento. Mas se for comprovado que ele agiu de má-fé, ele vai ter que pagar as custas judiciais e os ônus da sucumbência. Perfeito? Questão correta. E a gente encerra esse bloco aqui. Eu te vejo no próximo bloco.